Nesse vídeo você vai conhecer as diferenças entre viajar em motorhome nos Estados Unidos e viajar em motorhome na Europa. Começando mais um dia, que alegria! Direto de uma cidade muito próxima a Bilbao, Chamada Zala. Zala, nós estamos aqui no País Vasco, que fica ao norte da Espanha. E nesse vídeo nós vamos trazer as diferenças que é viajar de motorhome nos Estados Unidos e na Europa. Nós viajamos de camper desde 2016 e em 2018 nós compramos o nosso motorhome, esse motorhome aqui. Nós já tivemos a oportunidade de viajar em motorhome várias vezes nos Estados Unidos e nós já levamos muitos anos viajando de motorhome aqui na Europa. Então nós vamos contar essas diferenças e eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês que têm um sonho de viajar de motorhome, seja nos Estados Unidos ou aqui na Europa. E se você está planejando uma viagem em motorhome, eu vou deixar o link aqui na descrição para a nossa agência de motorhome, que é a Vide Motorhome, onde você pode alugar motorhomes tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas também você consegue assessoria para roteiros exclusivos, mas também para fazer viagens em grupo ou viagens exclusivas em grupo. Mi, qual é a primeira? Eu acho que a primeira diferença é a própria motivação de alugar um motorhome nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, a grande motivação das pessoas para alugar motorhomes é para fazer viagens longas e para destinos que não necessariamente incluem cidades. Exceto em alguns pequenos casos, por exemplo, tem muita gente que aluga motorhome para fazer uma viagem para Flórida e para Disney, nos campings da Disney, por exemplo. Mas a grande maioria acaba alugando motorhome para fazer viagens para parques nacionais e aproveitar da natureza e tudo mais, ou para ir para festivais. Ai, como é que chama aquele festival de música eletrônica? Enfim, eu nunca vou nesse festival, mas enfim, tem esse festival e as pessoas alugam. Enquanto aqui na Europa as pessoas alugam motorhome para fazer viagens das mais diversas. Até mesmo porque muitas vezes o aluguel do motorhome compensa muito mais do que a estadia de um hotel. Então, por exemplo, vamos fazer viagens de férias pra praia. Ao invés de ficar num hotel na praia ou alugar um apartamento na praia, as pessoas preferem alugar um motorhome e ficar num camping de frente pro mar. Ou, de repente, elas alugam um motorhome para fazer um roteiro em cidades pequenas. Ou para fazer um misto entre parques nacionais, praias e cidades pequenas. Então, as motivações são diferentes. Já a segunda diferença é que para fazer uma viagem nos Estados Unidos você precisa ter um roteiro muito bem definido, sabendo exatamente qual o caminho você vai percorrer e quantas milhas, quantos quilômetros você vai andar. Nos Estados Unidos, quando você aluga um motorhome, você precisa contratar um pacote de distâncias. Digamos que você vai 10 dias para Nevada, você vai rodar 2.000 milhas, você paga essas 2.000 milhas. Então você fica limitado a rodar dentro dessa quilometragem. Digamos que você contrata um plano de 2.000 milhas e você anda 3.000 milhas, você vai pagar uma multa, uma diferença de 1.000 milhas e pode sair muito caro no final das contas. Diferente daqui da Europa, que maior parte das locadoras elas oferecem o aluguel do motorhome com milhas ou quilômetros ilimitados. Então sim, é importante você ter um roteiro, mas você tem uma maior flexibilidade. Digamos que na metade do caminho você decide ir para uma cidade que não estava no roteiro e que fica a 500 quilômetros, você pode ir tranquilamente, porque no final da viagem, na devolução do motorhome, você não vai ter nenhuma despesa adicional com esse pacote de quilometragem. Além da quilometragem, uma grande diferença entre Estados Unidos e Europa é que se você não tem um plano definido, por exemplo, nos Estados Unidos, não sabe exatamente onde você vai parar, pode ser que você não encontre tantas coisas interessantes ou coisas atrativas para ver, porque lá as distâncias são muito mais longas, de um ponto de interesse até outro. E de repente as cidades que existem entre um ponto e outro não necessariamente é uma cidade interessante para fazer uma parada. Enquanto aqui na Europa, como os países são muito mais compactos, as cidades são menores, é claro que as distâncias entre um ponto de interesse e outro acaba sendo reduzido. E até mesmo se você parar numa cidade muito aleatória, como a gente parou numa cidade chamada Zala, ainda assim é muito interessante porque sempre vai ter prédios históricos, sempre no caminho você vai encontrar castelos,
Sempre você vai encontrar ruínas relacionadas a alguma coisa da história. E a maioria das cidades, você ainda encontra pontos de serviços. Por exemplo, nós estamos nessa cidade e aqui tem um ponto de serviço, né, para você carregar o motorhome, né, e também fazer a limpeza do esgoto, carregar água, e você tem até eletricidade gratuita. Então é sensacional. E uma outra diferença é relacionada a fazer o serviço no motorhome, que é você colocar água no carro e tirar o esgoto. Lá nos Estados Unidos, para fazer esse serviço, você precisa ir para um camping, você precisa pagar uma área, uma estrutura, né, para você fazer o serviço. E isso vai custar um valor. Já que na Europa, se você não tem o interesse de pagar nem um dia, por exemplo, você consegue realizar uma viagem de 30 dias, realizando o serviço gratuito, colocando água e estacionando o motorhome sem necessariamente pagar por camping. Isso porque muitas das cidades, muitas pequenas cidades, como essa cidade que a gente está aqui, elas oferecem essa área de serviço para atrair turistas. Então os turistas vêm aqui, usufruem dessa área de serviço como nós estamos usufruindo, e ao final, nós turistas, nós gastamos, nós vamos no supermercado, vamos no restaurante, vamos no barzinho. Então a economia, né, nós movimentamos a economia local. Então aqui na Europa é muito comum ter essas áreas de serviços gratuitas nas cidades. Ó, nós estamos na cidade de Zala. Aqui sempre tem as informações de como funciona, né, a área de serviço gratuita. Essa aqui é a área de serviço, né, onde eu tiro o esgoto. E aqui eu tenho a água e a eletricidade. Além das cidades, é muito comum também nas rodovias, né? Nessas paradas das rodovias, você encontrar estações de serviço para você fazer o serviço no motorhome. Então, não necessariamente você precisa pagar. Na França, principalmente, existem muitas áreas de serviços nessas paradas de postos de gasolina ou até mesmo nas áreas de descanso para fazer o serviço no motorhome. Na minha opinião, o melhor país para se viajar de motorhome utilizando essas áreas de serviços é na Alemanha, porque em qualquer cidadezinha que você chega, você encontra uma. Na Espanha também não fica atrás. Na Espanha não fica atrás. Mas na Alemanha tem uma diferença. Muitas dessas áreas de serviço na Alemanha, eles oferecem até o Wi-Fi grátis. E energia, né? Você consegue conectar energia. Outra coisa que é bem marcante em relação aos dois destinos é que nos Estados Unidos você tem que se programar em relação à alimentação. Porque muitas vezes, apesar de você falar assim, é um país super desenvolvido, vai ter lugar para você se alimentar ou comprar comida em qualquer lugar, não necessariamente é verdade quando você quer fazer uma viagem de motorhome e quer aproveitar de restaurantes e desfrutar da culinária local. Por exemplo, se você está fazendo uma viagem onde existe um ponto de interesse muito distante do outro, por exemplo, a gente faz uma viagem no Arizona, Nevada e Utah. E apesar da gente passar por diversos parques nacionais, muitos desses destinos a gente não encontra um restaurante bacana para visitar. Então a gente tem que se programar para comer no motorhome a maior parte do tempo. Enquanto aqui na Europa, em qualquer lugar que você vá, né, em qualquer cidade que você parar, sempre vai ter um restaurante, uma cafeteria, uma lanchonete para você comer muito bem. Não necessariamente só fast food. Lá nos Estados Unidos você sempre encontra um McDonald's, um Burger King ou qualquer outra restaurante de fast food para qualquer lugar, mas não necessariamente um restaurante italiano. Mas não necessariamente é algo que a gente quer comer o tempo inteiro numa viagem. Por último, uma outra grande diferença é em relação à digeribilidade. Nem sei se existe essa palavra, mas da maneira que você dirige um motorhome nos Estados Unidos e na Europa. É claro que nos Estados Unidos, os carros lá são gigantescos, né? Então, é claro, um motorhome lá é gigantesco, mas ele não se diferencia tanto de umas caminhonetes que passam do teu lado lá e parece um trator de tão gigante. Então as estradas lá são muito grandes, os estacionamentos são muito amplos. Essas são as facilidades de viajar aqui nos Estados Unidos, porque todos os lugares que a gente chega tem estacionamentos com área muito grande. Então não existe tanta dificuldade para dirigir. É claro que eu não posso generalizar. Existem sim estradas que são pequenas, existem ruas que são pequenas, e é claro, sempre um ponto de atenção. Enquanto aqui na Europa, é claro, aqui, né, uma região muito velha, então muito antes, né, eles tinham cidades gigantescas, muito antes de existir o primeiro carro no mundo. Então é claro, as estradas aqui são menores e ainda existe uma restrição. Muitas cidades grandes, elas não permitem entrada de motorhomes no centro antigo da cidade. Então geralmente você estaciona fora, que não é nada distante, né, não é nada que não seja conectado através de metrô ou ciclovia.
e você vai até o centro histórico em bicicleta ou metrô. Por exemplo, Madrid, você não consegue entrar na cidade não só com motorhome, mas com qualquer outro carro que seja a combustível, que não seja carro elétrico. Então você precisa ser ou morador ou você precisa ter um carro elétrico para entrar no centro antigo da cidade. E dirigir um motorhome é sempre um grande ponto de atenção, né? As pessoas geralmente ficam bem ansiosas em relação a isso, porque, claro, um carro grande, muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de dirigir um carro grande, mas nada difícil, é super tranquilo. Depois de meia hora que você está dirigindo um motorhome, você já está acostumado e já está habituado. E outra coisa, né? Antes de você alugar um motorhome, você sempre recebe as nossas instruções de como você deve dirigir, que pontos você tem que ter de atenção, uma vez que você está ligando, uma vez que você está virando, uma vez que você está estacionando um motorhome, independente do destino. E uma outra coisa, se você mesmo assim, né, preferir ter uma experiência de viagem de motorhome guiada, não se preocupe, porque a gente também oferece esse tipo de serviço em viagens de motorhome em grupo, mas também em viagens exclusivas. Então, de repente, você e a sua família, você e os seus primos, os seus tios, sua avó querem alugar, sei lá, 3 motorhomes para fazer uma viagem, vocês decidem o roteiro ou nós te ajudamos com o roteiro e disponibilizamos um guia experiente em viagens de motorhome para poder auxiliar vocês e guiar vocês em todo esse percurso. Então, assim, não tem desculpa para fazer uma viagem de motorhome, uma viagem maravilhosa. Nós somos suspeitos de falar, porque nós não só vivemos em um motorhome por muitos anos, mas mesmo depois de ter uma base fixa, né, uma casa fixa, ainda assim a gente tira períodos do ano justamente para a gente voltar e vivenciar a vida no motorhome, que é muito prazerosa, é muito tranquila. Por exemplo, essa cidade aqui que nós estamos agora é maravilhosa. Só de caminhar ao redor da cidade a gente já sente uma paz. E outra coisa, é um tipo de viagem que a gente consegue se conectar não só com o nosso parceiro, mas com a nossa família, porque tá todo mundo junto, vivendo coisas diferentes, aprendendo junto, então é muito gostoso. Isso é muito interessante, porque todos os grupos que nós já realizamos, depoimentos que nós temos das famílias, eles dizem, eu jamais imaginei viver com a minha família, né, numa casa tão pequena, porque nós temos uma casa tão grande que nós nunca passamos 10 dias juntos, 24 horas por dia, num ambiente aí de 12 metros quadrados, e foi fantástico. É uma experiência que a gente recomenda para que todo mundo viva um dia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos E mais histórias. Tchau!